Então, tecido nervoso é rapidinho, é tranquilo. Vamos matar agora. Pessoal, o tecido nervoso, ele também é estrela. Ele é estrela, né? O cara, né, é fera, como diria o caboclo, né? E ele, juntamente com o sistema endócrino, comandam o nosso corpo. Cada um na sua. O tecido nervoso, formando o sistema nervoso, claro. Então, o sistema nervoso, ele tem aquela resposta rápida, mas um efeito pouco duradouro. Então, se você pisar num prego, meu amigo, rapaz, você tira que é uma velocidade monstro. Mas também, se você tiver que tirar de um outro prego, tem que mandar outro impulso. E pisar no outro, O sistema endócrino, não. Ele manda um hormônio que demora, vai pelo sangue. Mas também, quando o hormônio chega, só sai quando resolve. Então, existem diferenças entre o sistema nervoso e o endócrino nas suas respostas. O sistema nervoso, resposta rápida, mas pouco demorada. Sistema endócrino, a resposta demora a chegar, mas ela é efetiva. Ela demora a sair, só sai quando resolve. O sistema nervoso, o tecido nervoso forma o sistema nervoso. Nós vamos ver o tecido. Então vamos só relembrar rapidinho aí. O sistema nervoso é dividido em dois, não é isso, pessoal? O sistema nervoso central, que é quem comanda tudo, e o sistema nervoso periférico, que é o famoso leva e traz. É aquele que leva e traz as informações para todos os cantos do corpo. O sistema nervoso central é dividido em dois. O encéfalo e a medula espinhal, atualmente chamada mais de medula espinal. O encéfalo é constituído de vários órgãos, como, por exemplo, o cérebro, que corresponde a 85% do seu total, o cerebelo, importante no equilíbrio, o tronco encefálico, que contém o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, e por aí vai, o tálamo, hipotálamo, epitálamo. Então nós temos uma série de estruturas que formam o encéfalo, mas o tronco encefálico são três coisas: mesencéfalo, ponte e bulbo, tá bom? Já o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em dois grupos. Nós temos o sistema nervoso periférico somático, que é aquele que também é chamado de voluntário, e o sistema nervoso periférico autônomo. O nome já sugere que você não controla. Ele é subdividido em simpático e parasimpático, que são antagônicos, né, pessoal? Simpático e parasimpático são antagônicos. Normalmente um que um faz, o outro faz o contrário. Por exemplo, enquanto o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai. Enquanto o simpático inibe a salivação, o parasimpático aumenta a salivação. E por aí vai. É uma série de diferenças entre eles. Agora, cuidado com isso aí, ó. O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas, tá bom? Nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, nós temos a constituição do periférico, é isso aí. Nervo, gânglio e terminação nervosa. Neurônio. O neurônio, pessoal, é a unidade formadora do tecido nervoso. Claro que tem outras células também, mas o neurônio é o cara. O neurônio tem três partes principais e básicas, que são o corpo celular. Olha o corpo celular aqui, gente, ó. Vocês podem botar o nome aí se não tiver legal. Corpo celular é tudo isso aqui. Dentro do corpo celular nós temos o pericário. Pericário é o conteúdo do corpo celular. Tudo que tiver dentro do corpo celular nós chamamos de pericário, tá bom? Não, aí você deve estar falando... Esse eu não lembro. Eu lembro da lipofucsina, né? Essa que você está perguntando, não lembro. Lipofucsina tem até, no material de vocês, uma questãozinha, que é um pigmento que se acumula aqui no sistema nervoso, né? De pessoas mais velhas. A pessoa vai envelhecendo, vai acumulando, né? E ela denuncia que o neurônio está velho. Então, por exemplo, o cara tem 19 anos e está cheio de lipofucsina. O que significa isso? Significa que ele pode estar com a neurodegeneração. O sistema nervoso simplesmente está acumulando substâncias que refletem o envelhecimento.
Núcleo fica dentro do corpo celular. Além disso, não tem aí, mas tem uma estruturazinha, que são, na realidade, organelas ácidas, chamadas de corpúsculos de News, tá bom? Corpúsculos de News. Se escreve assim. Os corpúsculos de News, pessoal, são organelas ácidas, como, por exemplo, ele fica dentro do corpo celular. Tudo que eu estou falando ainda é dentro do corpo celular. Núcleo, lipofucsina, que é um pigmento, corpúsculos de News. Os corpúsculos de News nada mais são do que organelas ácidas, tá certo? Organelas ácidas, tá bom? Exemplo de organela ácida: ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, o próprio RNA que se acumula por ali. Além disso, o neurônio também tem outra região, chamada de axônio. Olha o axônio aqui, gente, ó. O axônio é toda essa estrutura que conduz o impulso. E ele termina, fazendo o desenhozinho aqui do lado, ó. O axônio, isso aqui é o corpo celular, aí aqui é o axônio, né? O axônio termina, ó. Isso aqui é o axônio. Ele termina numa estruturazinha chamada de telodendro. Então, as pontas do axônio são chamadas de telodendros. Telodendros, tá bom? E a terceira parte que você não pode esquecer de um neurônio são essas estruturazinhas aqui superiores, ó. Essas aqui, ó, mostrando do outro lado, que nós chamamos de dendritos. Cuidado, como é que é o nome, pessoal? É dendrito, com D, não é dentrito, com T de tatu, não. Dendrito, tá bom? Então, dendritos, corpo celular, axônio. Como é o nome do final do axônio? Telodendros. O que eu encontro dentro do corpo celular? Núcleo, organelas, lipofucsina, que é um pigmento que denuncia o envelhecimento. Além também, né, de organelas ácidas, como eu falei ali, que seriam os corpúsculos de News, tá certo? Posso passar? Bem, existem duas classificações para os neurônios. Existem duas classificações. Eu posso classificar quanto à função e quanto à forma. A classificação quanto à forma é essa aí. Os neurônios podem ser multipolares, bipolares ou pseudo-unipolares. Multipolares, bipolares ou pseudo-unipolares. O que é um neurônio? O que é um neurônio multipolar, pessoal? Neurônio multipolar foi esse que eu desenhei e apaguei. Vamos fazer de novo. Tem figura aí, não se preocupe. Neurônio multipolar é aquele que tem vários dendritos e um axônio. Um dendrito aqui, outro aqui, outro aqui e um axônio. Isso é um neurônio multipolar. Para decorar, eu peço para os alunos fazerem assim. M de multipolar, M de maioria. A maioria dos nossos neurônios é multipolar. Rapaz, uma frase dessa salva uma vida. Porque tá lá no vestibular e só vocês que vieram hoje e os que estão assistindo é os que vão saber. Então, multipolar é a maioria. A maioria é multipolar. Olha aí, ó. Neurônios do encéfalo, neurônios da medula e por aí vai. Próximo, neurônio bipolar. Olha como é o neurônio bipolar. Neurônio bipolar é assim, pessoal, ó. Ele tem um dendrito, professor, mas tem vários cabelinhos, mas a gente considera só um. Então é um dendrito, um axônio, um dendrito, um axônio. Bi. Um mais um, dois. Um dendrito, um axônio. Onde é que nós encontramos os neurônios bipolares? Aí é que vem aquela dica infalível que eu dei. Rapaz, uma pessoa bipolar. O que é uma pessoa bipolar? Uma pessoa bipolar é uma pessoa que tem problema no seu sentido, não é não? Que ela confunde. É uma pessoa que uma hora está triste, outra hora está alegre, não confunde. Os sentidos estão tudo doidos. Então, onde é que eu encontro os neurônios bipolares? Nos órgãos do sentido. Olha aí. Então, falar de órgãos dos sentidos é falar de neurônios bipolares. No olho, no vestíbulo, né, nasal, nas papilas gustatórias. Então, tudo isso aí tem
né, neurônio bipolar, tá bom? Neurônio bipolar nós temos nessa região aí, show de bola? E o último é o neurônio pseudo-unipolar. Cara, esse neurônio ele é feio, eu tenho medo dele. Ele é estranho. E aí nós estamos aqui à noite, uma hora... Não quero nem passar. Mas ele é estranho, porque ele tem só uma neurofibra. Vrá. Tudo bem, ele tem dendrita e tem axônio. Mas quando você olha, você pensa que só é um axônio gigante, sei lá. Por isso o nome falso 1, pseudo 1. Por quê? Porque são dois. É o dendrito e é o axônio. Mas dá a impressão de que só tem um. A gente encontra isso nos gânglios da pele, né, espiais craniais. Você vai já entender o que é um gânglio. Certo? Posso passar? Olha a figura aí, pessoal, para vocês entenderem. Olha a figura aí. Os meninos que já foram meus alunos sabem que eu tenho muito medo dessa figura. Eles sabem por quê. Porque uma vez Professor, você está filmando aí, né? Eu tenho medo. Porque uma vez eu fiquei aqui embaixo minha cabeça ficou bem aqui. E ficou parecendo um chifre. Eu não vou fazer isso aí. Porque você está filmando, rapaz, por mim, tirar uma foto e jogar no flogão. Eu não vou ficar. Tem alguém que quer ficar aqui embaixo? Só para fazer um exemplo, ele está filmando. Não, eu não vou ficar. Eu fiquei bem aqui embaixo e ficou parecendo um chifre isso aqui em cima de mim. Dá medo. Então eu não fico. Mas olha aí. Olha lá. Bipolar. Multipolar. Ups! Eu tenho medo desse neurônio. Esse neurônio é estranho, mas não olhe para ele aí. Parece um olho isso aqui. Então, é o pseudo-unipolar. Ele tem dendrita e axônio, mas como é uma fibra sozinha, dá a falsa impressão de que seja só uma. Onde é que eu encontro os bipolares? Os órgãos dos sentidos. Então, se lá nas provas que vocês vão fazer tiver uma retina, tiver um bulbo olfatório, o vestíbulo, né? Qualquer estrutura referente a órgão do sentido, tá aí. Onde é que eu encontro os multipolares? A maioria do cérebro, cerebelo, bulbo, ponte. E onde é que eu encontro o pseudo-unipolar? Nos gânglios, que você já vai entender o que é um gânglio, tá bom? Tenho medo. Passando. Olha outra classificação aí, gente. Bem, a próxima classificação é quanto à função. Então, nós dividimos os neurônios em neurônios sensitivos, neurônios motores e neurônios de associação. A gente tem que ter um cuidado para não confundir neurônio sensitivo com nervo sensitivo. São coisas diferentes. Neurônio é a unidade. Nervo é o conjunto de axônios de neurônios. Você vai entender perfeitamente já. Então, de novo, quando eu classifico quanto à função, eu posso dividir em que, pessoal? Neurônio sensitivo, neurônio motor, neurônio de associação ou associativo. Bem, de um por um. O que é um neurônio sensitivo? O que é um neurônio sensitivo? É o neurônio que recebe o estímulo, tá bom? Se você quiser, você pode anotar isso. O neurônio que recebe o estímulo é chamado de sensitivo. E o neurônio que devolve a resposta é o neurônio motor. Então, o neurônio que recebe o estímulo, sensitivo. Neurônio que devolve a resposta, motor. Vamos ver se vocês entenderam. Tá aqui meu braço. Eu trisquei com uma agulha no meu braço. Quem foi que recebeu a informação? Aí essa informação foi até a medula e a medula devolveu a resposta, eu fiz assim. Quem foi que devolveu a resposta? O neurônio motor. Um grupo de neurônios sensitivos formará um nervo sensitivo. Olha a diferença de neurônio para nervo. Neurônio é unidade, nervo é um bocado. Um grupo de neurônios motores formará o nervo motor. E se eu misturar neurônio motor com neurônio sensitivo, eu tenho um nervo o quê? Misto. Show? Bem, professor, que é, rapaz? O senhor falou que é um neurônio sensitivo, eu entendi. Eu vou até acompanhar essa figura aqui, olha. O sensitivo é esse aqui vermelho.
ele sai da perna e vem até a medula. E o motor é esse mais escuro, que sai da medula e volta para a perna. Mas quem é esse neurônio de associação, professor, que eu não estou entendendo? Cara, o neurônio de associação é aquele que permite a conexão entre o sensitivo e o motor. Mas ele é mais do que isso. Pouca gente sabe do que eu vou falar agora. Só você que é aluno objetivo. Olhe para cá. Preste minha atenção. Aqui, vamos imaginar que seja pele. Então, como é o nome do neurônio que recebe a informação e leva para a medula? Como é o nome? Sensitivo. Aí aqui está a medula. Se o pincel quiser sair. Medula está aqui. Ei, você tem um outro neurônio que recebe aqui a informação. Seu menino, como é o nome do outro neurônio? Fazer para cá, fica melhor. Que devolve a resposta. É o motor. O que pouca gente sabe é que a principal função do neurônio sensitivo talvez nem seja essa. De ligar o sensitivo... do neurônio de associação nem seja essa. De ligar o neurônio sensitivo ao motor. A principal função talvez seja essa que eu vou dizer agora. Permitir, pessoal, que um outro neurônio saia daqui e vá até o cérebro. Para quê, professor? Para você entender o que está acontecendo. Se você triscar o seu braço numa panela quente, você vai tirar. O reflexo permite que você tire. Mas quem é que permite que você entenda? O cérebro. Quem permite que você entenda, sinta dor e saiba que queimou é o cérebro. E essa informação, para chegar no cérebro, tem que ser para um outro neurônio, que sai do de associação. Entendeu? Isso é bem interessante. Então tá aí. Passando. Bem, esse outro slide aqui é mais fácil do que morder água. O que é um gânglio, pessoal? Um gânglio é um conjunto de corpos celulares de neurônios. Fora do sistema nervoso central. Porque os corpos celulares podem ficar dentro e podem ficar fora. Os corpos celulares podem ficar dentro e podem ficar fora do sistema nervoso. Quando eles estão dentro do sistema nervoso, não tem um nome para isso, não. Agora, quando o conjunto de corpos celulares, ele até botou aqui, ficou estranho, né? Mas ele botou aqui, quando o conjunto de corpos celulares fica fora do sistema nervoso central, nós chamamos isso de gânglio. Então, o que é um gânglio? Conjunto de corpos celulares fora do sistema nervoso central. Professor, não entendi, não interessa. Decora. Então, decora o conceito. O que é um gânglio, pessoal? Todo mundo junto? Tá, esse não é o show do Pablo da sofrência, não. Bora animar. Qual é o conceito de gânglio? Conjunto de corpos celulares fora do sistema nervoso central. O que faz a gente passar é a repetição da informação. Ei, e o que é um nervo? O que é um nervo? Se eu pegar os corpos celulares, eu vou formar um gânglio. Mas se eu pegar o axônio, que é aquela linha, zona, e juntar vários, eu tenho um nervo. Então, o nervo, eu posso até melhorar esse conceito que tem aí. Eu posso dizer que um nervo é um conjunto de axônios envolvido por uma capa de tecido conjuntivo. Um nervo é um conjunto de axônio envolvido por uma capa de tecido conjuntivo. Nervo é um conjunto de axônio envolvido por uma capa de tecido conjuntivo. Tá certo? Vamos ver se vocês estão tudo inteligente hoje, tudo sabido. Se eu tenho vários neurônios sensitivos e eu junto, eu vou ter um nervo o quê? Sensitivo. Menino. E se eu tenho vários neurônios motores e junto? Aí eu tenho um nervo motor. Então, um nervo sensitivo é um conjunto de axônios de neurônios sensitivos. Um nervo motor é um conjunto de axônios de neurônios motores. Se eu misturar isso aí,
eu tenho nervos mistos. Nós, pessoal, nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos ou medulares. Então, são 12 cranianos e 31 raquidianos. Só um detalhe, os 31 raquidianos são mistos, tá certo? Os 31 raquidianos são mistos. Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos, medulares, né? 31 pares são mistos. E os 12, professor? Aí é uma bagunça, né? É uma bagunça, tem os 3 tipos, tá certo? Bem, isso é um corte. Eu queria que vocês fizessem uma associação com o músculo, não sei se vocês vão lembrar, mas o músculo tem 3 camadas de fora para dentro. Ele tem o epimísio, o perimísio e o endomísio, pois aqui tem os primos dele. De fora para dentro, o perineuro, o epineuro, o perineuro e o endoneuro. Vocês estão muito mais inteligentes do que eu. Então, de fora para dentro, o epineuro, o perineuro e o endoneuro. Epineuro, perineuro, endoneuro. O epineuro envolve todo o nervo. Olha ele aqui, ó. É o que envolve todo mundo. O perineuro é o que envolve o feixe. E o endoneuro é o que envolve cada neurônio. Então, epi envolve todo mundo. Peri envolve o feixe. Endo envolve cada neurônio. Tem alguém copiando? Querem que eu repita? Peraí, você falou na primeira cada nervo ou cada neurônio? De novo? O epineuro, o epineuro envolve cada nervo. O perineuro envolve cada feixe de neurônio. E o endoneuro envolve cada neurônio. Vamos de novo? Eu vou repetir mesmo assim. Ficou meio confuso. Epineuro, envolve quem? O nervo, que é todo mundo. Perineuro envolve quem? Um feixe, que é um conjuntinho de neurônios. E o endoneuro? Cada neurôniozinho é envolvido por um endoneuro, tá bom? Deu certo aí, querida? Posso passar? Bem, isso que eu vou mostrar agora está aí na folha que vocês receberam e talvez seja uma das coisas que mais cai em vestibular. Facide nem se fala, né? Ela já cobrou praticamente todas essas células que nós vamos mostrar aqui, que são 5. É rapidinho, é só conceito, não tem nem o que dizer. Então, o primeiro grupo de célula, pessoal, é chamado de astrócito. E tem esse nome devido a esses prolongamentos que ela tem aqui, né? Que lembram a irradiação de um astro e tal. Eu não sei. Eles disseram que parece. Bem, qual é a função de um astrócito, então? Primeiro, dar suporte aos neurônios, sustentar os neurônios, né? Inclusive, tem doenças que se caracterizam pela morte desses astrócitos. Então, nós chamamos de suporte mecânico. Segundo, é nutrição do neurônio, pelo amor de Deus. Quando eu digo que é nutrição, eu não estou dizendo que vai fazer um miojo para o neurônio. Não! Eu estou dizendo que ele vai transferir os nutrientes do sangue para o neurônio. Ó, isso bem aqui. Isso aí é um vaso sanguíneo. É onde estão os nutrientes. Você está vendo uma estruturazinha, nós chamamos isso aqui de pé vascular. Pé vascular. Então, o astrócito retira as substâncias do vaso e manda para o neurônio. Ah, então, quando eu digo que um astrócito é importante, é porque ele faz a transferência de substâncias para o neurônio, tá bom? E caiu na Facide, e eu achei linda essa pergunta. Porque dias antes eu tinha falado, né, em sala de aula, sobre um fenômeno chamado de gliose. Gliose, pessoal, é a cicatrização do sistema nervoso central. Olha, se você sofrer uma lesão no seu sistema nervoso central, os neurônios não regeneram. Quem vai tomar o lugar do neurônio são os astrócitos.
Então eles acabam ficando no lugar, é uma espécie de cicatrização. Eu botei ali recupera lesões, mas nesse sentido, né? No sentido de cicatrizar, de tomar o lugar. Então, quem toma o lugar do neurônio que morreu é o astrócito. E esse fenômeno nós chamamos de gliose. Então, gliose seria a cicatrização do sistema nervoso central, tá bom? Gliose seria a cicatrização do sistema nervoso central. Show de bola? Beleza. Próximo grupo de células. Ah, rapaz. Esse é famoso demais. É o famoso oligodendrócito. Pessoal, para ganhar tempo, tem duas célulazinhas que tem gente que diz até que é a mesma coisa, mas que ficam em locais diferentes, né? Que são os oligodendrócitos e as células de Schwann, ou como o pessoal chama, Schwann. Ei, as duas células têm a mesma função. Tanto o oligodendrócito quanto as células de Schwann produzem mielina, fazendo uma bainha que envolve o neurônio, permitindo que o impulso seja bem mais rápido. Então, a gente diz que essas duas células, elas ajudam a aumentar a velocidade do impulso. Professor, então qual é a diferença entre elas? É que os oligodendrócitos, pessoal, eles ficam no sistema nervoso central. E as células de Schwann ficam no sistema nervoso periférico, mas basicamente tem a mesma função, tá certo? Schwann, periférico. Oligodendrócito, central. Show de bola? Tranquilo? Então nós matamos o outro bem aí, ó. Olha ele aí, ó. Acabei de falar. Próxima célula é a famosa micróglia. Vou dar um exemplo aqui interessante. Um neurônio morreu. Sei lá, a pessoa teve um AVC e aí não chegou nutrientes, oxigênio satisfatório para aquele neurônio, ele acabou morrendo. E ele vai ser reciclado, ele vai ser destruído e as substâncias dele vão ser reutilizadas. Quem faz essa reciclagem é esse rapaz aqui, ó, ou essa moça. Sei lá, pode ser os dois, hoje está moderno. Que é a micróglia. A micróglia é uma espécie de macrófago do sistema nervoso. Ela destrói células velhas, algum invasor que tente entrar ali, ela vai tentar destruir. Então, é como se fosse um guardião também do nosso sistema nervoso, através de fagocitose, tá certo? Então, tá aí. E a última célula, que são as chamadas células ependimárias. Células ependimárias, essas células aí, pessoal, elas têm a função de produzir um líquido, produzir e reabsorver. Se tiver demais, ela tenta tirar. Se tiver de menos, ela produz. Um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano. Esse líquido vai ficar entre as meninges, né, entre a pia mater e a aracnoide. Esse líquido, ele tem a finalidade de amortecer os impactos do nosso encéfalo, tá bom? Ele é muito importante. Às vezes, ele é produzido demais, e aí isso aumenta a pressão intracraniana, causa uma série de problemas e tal. Mas, de um modo geral, ele é para o bem. A função dele é diminuir os impactos do nosso encéfalo contra a calota craniana. Quem produz? Células ependimárias, tá bom? Ficam numa regiãozinha chamada de plexo coroide do nosso encéfalo. Bem, estamos chegando na parte mais difícil e também a mais derradeira, né? Que seria o impulso nervoso. Então eu vou precisar da concentração demais de vocês. Respire fundo, oxigene bem o cérebro. Pega aquele bombonzinho que está no bolso aí há 3 semanas. A calça já lavou 10 vezes, vai perder até o gosto. Mas na hora dessa ele resolve. Você está vendo? E se concentre, porque esses 10 minutos finais são a parte mais importante, que é o impulso nervoso. Meus amigos, existem 2 tipos de fibras nervosas. As fibras que contêm mielina e as que não contêm. As que contêm mielina ou mielinizadas são mais rápidas.
Para você ter uma ideia, chega a 200 metros por segundo a velocidade de um impulso nervoso numa fibra dessa. É muito, muito rápido. Uma velocidade bem menor, né? Mas o corpo, ele é adaptado. O que não pode acontecer é uma fibra mielinizada perder a sua mielina, como acontece, por exemplo, na esclerose múltipla. Porque aí, nesse caso, você não vai conseguir mandar o impulso direito, os músculos vão atrofiando, as informações não vão passando, e, infelizmente, a pessoa vai ter uma neurodegeneração que tende à morte. Bem, o que você tem que saber aqui rapidamente sobre esses dois? O que cai? É que o extrato mielinizado é mais rápido porque o impulso é saltatório. O impulso vai saltando a mielina e vai ficando só uma regiãozinha que a gente chama de nó ou nódulo de Ranvier. Então, isso aqui é o axônio. O axônio tem a mielina. Digamos que a mielina seja essa regiãozinha aqui azul, tá bom? Isso é a mielina, ó. O que é o nó ou nódulo de Ranvier? São esses espaços, tá bom? Que ficam entre uma mielina e outra. O que acontece então no impulso mielinizado? Ele é saltatório. Ele vem aqui, ó, ele estava aqui, já salta para cá, já salta para cá, já salta para cá. Então, se ele é saltatório ou descontínuo, ele é bem mais rápido. Já passei essa tarefa de casa para vocês, mas eu gostaria que vocês, sempre que puderem, dêem uma lidazinha, que é para ler sobre a esclerose múltipla, tá bom? Professor, então o senhor explicou o mielinizado. E o amielinizado, professor? Como é esse negócio desse amielinizado aí? É exatamente essa história que eu vou falar agora. Bem, para você fazer um impulso nervoso, você precisa de um estímulo. Então tá aqui minha pele intacta, de repente eu trisco com uma agulha. A agulhada foi o estímulo. E quem é que recebe a informação? Quem é que recebe? São os dendritos. Então os dendritos recebem a informação, passam para o corpo celular, que passa para o axônio. Para o vestibular, nós vamos decorar isso. Para o vestibular, nós vamos decorar que o impulso tem sempre o mesmo sentido. Embora na universidade a gente estude o impulso retrógrado. Mas para o vestibular, o sentido do impulso nervoso é sempre o mesmo. Qual é? Dendrito, corpo celular, axônio. Aí vem o dendrito do outro e por aí vai. Então o sentido é sempre esse. Meus amigos, quando a gente diz que esse neurônio ele está negativo dentro e positivo fora, a gente chama esse neurônio de neurônio polarizado. Então, o que é um neurônio polarizado? É aquele que está positivo fora e negativo dentro. Ele está em repouso. Ele está em repouso. E ele só está em repouso porque você está gastando uma energia desgraçada chamada de bomba de sódio e potássio. Show de bola? Então, o primeiro desenho lá é o neurônio em repouso. Ele está polarizado porque você está gastando energia para jogar 3 sódios para fora e só deixar entrar 2 potássios. Mas aí houve um estímulo, ó. Ah, menino, agora o impulso vai passar. Na hora que há isso aí, acontece o que nós chamamos de despolarização. É um nome errado, não é não? É um nome errado. Porque despolarizar seria ficar sem polaridade. E não é isso que acontece. Acontece uma inversão de polaridade. O que era positivo passa a ser negativo e vice-versa. Mas o vestibular adora essa palavra, então vamos deixar, né? Então, para haver o impulso, para haver a passagem do impulso, você tem que despolarizar. Para haver a passagem do impulso, vai haver a despolarização. Isso acontece, pessoal, através de difusão facilitada. Então,
o estímulo induz o sódio a entrar, ou seja, entram agora 3 sódios e saem 2 potássios. Entram 3 sódios e saem 2 potássios. E o impulso vai passando, ó. O impulso vai passando, até o final. De repente, não mais que de repente, a região que vem atrás, logo atrás de onde o impulso passa, ela começa a repolarizar. Repolarização. Meus amigos, a repolarização é igual a esse primeiro estágio aqui. O neurônio volta ao repouso e você gasta muita energia através da bomba de sódio e potássio. 2 informações importantíssimas. Você não pode esquecer jamais. Primeiro, para você ter um impulso nervoso, o estímulo tem que ser suficiente para chegar a uma determinada voltagem. Sabe como é que nós chamamos isso? Lei do tudo ou nada. Eu já chego nisso aí. É a lei de tudo ou nada. O que é a lei do tudo ou nada? Ou você dá um estímulo suficiente para chegar a essa voltagem, e aí essa voltagem, você falou perfeitamente, nós chamamos de limiar de excitação, ou você dá um estímulo para chegar a essa voltagem, ou não tem impulso. É que nem se eu quiser acender essa lâmpada bem aí. Ou eu boto uma força suficiente para acender o interruptor, para mudar o interruptor, ou eu não vou conseguir. É a lei do tudo ou nada. Então, lei do tudo ou nada. Vou deixar só o título aqui. Lei do tudo ou nada. O que é essa lei do tudo ou nada? Ou o estímulo é suficiente para chegar ao limiar de excitação, ou não tem impulso. Meus amigos, eu vou dar um exemplo. E aí é muito variado. Digamos que dentro de um neurônio esteja com menos, vamos dizer qualquer valor, diga qualquer valor aí, 40, pode ser? Menos 40 é a voltagem de um neurônio qualquer, menos 40. Mas para ter o impulso tem que chegar a mais 30. Então eu tenho que dar um estímulo que a voltagem saia de menos 40 e vá para mais 30. O mais 30 é chamado de limiar de excitação. Esses valores eles mudam muito dependendo do neurônio, tá bom? Isso é um exemplo qualquer. Então, lei do tudo ou nada. Outra coisa para fechar aqui essa parte. Enquanto o impulso está passando, você está entendendo isso aqui, tá? Ó, não tinha, começou a passar, está passando. Enquanto o impulso está passando, pessoal, eu não posso, eu até posso, né? Dar um outro estímulo. Mas, normalmente, esse estímulo, ele não é reconhecido. Porque o neurônio está num período que nós chamamos de período refratário. Período refratário é o tempo que o neurônio precisa para se repolarizar, para voltar a ser o que era antes. E aí há aquela divisão de refratário absoluto e relativo, não vou entrar nesse método, nem dá tempo, mas de uma forma bem simples é isso. O período que o neurônio tem para voltar a poder receber um estímulo é que nós chamamos de período refratário, certo? Então ele precisa de 1 milissegundos lá para poder passar todo o impulso, agora ele está pronto para receber outro. Teoricamente, se você der um estímulo nesse período, ele não vai responder. Beleza? Tranquilo. E agora, para fechar, as famosas sinapses, né, que são comunicações entre neurônios. Na verdade, pode ser, por exemplo, entre um neurônio e um músculo, entre um neurônio e uma glândula. E aí, cara, é interessante, porque nós temos esses vários tipos aqui, ó. Preste bem atenção rapidinho. Ó, como é que eu chamo essa sinapse aqui? É a mais comum. É uma sinapse. Sinapse é sinônimo de comunicação. É uma comunicação entre um axônio e um dendrito. Mas tu acredita que pode ser, por exemplo, entre
um axônio e um corpo celular, olha esse outro desenho aí. Ou pode ser, por exemplo, entre um axônio e outro axônio. É muito comum em tecidos que sofreram lesão. Então, as sinapses podem ser axônio dendrito, axônio corpo celular, axônio, ou então axônio glândula, axônio músculo. Isso acontece. Cuidado só com esse conceito, você vai fazer um favorzaço para mim, onde tem assim, ó, espaço entre um neurônio e uma célula adjacente, você vai botar fenda sináptica, tá bom? Porque sinapse não é o espaço, sinapse é a comunicação entre um neurônio e uma outra célula. Que pode ser outro neurônio, né? Aqui, ó, na frente de 200 namômetros, você bota fenda sináptica, tá bom? Fenda sináptica. Meus amigos, existem dois tipos de sinapses. A sinapse elétrica, ela é rara. Ela acontece em alguns locais, né, do coração. Em músculos lisos também pode acontecer. Que é quando você tem uma proteína que comunica o neurônio com o outro. Ah, professor, quer dizer que os neurônios se tocam. Não tem fenda, não tem buraco. É verdade. Os neurônios se tocam. E essa proteína é chamada de conexina. Ela forma a junção do tipo gap, tá bom? Então, quando você tem uma junção do tipo gap entre um neurônio e outro, permitindo que o impulso passe, você tem uma sinapse elétrica. Ela é rara. Conexina. Esse nome aqui, ó. Conexina. Beleza? Já a última sinapse, a próxima e última sinapse, é a famosa sinapse química. É o que mais cai em vestibular, é a que você realmente precisa saber. Para a sinapse química, vou fazer um último desenho aqui. Para a sinapse química, a gente tem a seguinte situação. Isso aqui é o axônio de um neurônio. Isso aqui é o dendrito do outro neurônio. Pessoal, o dendrito, ele tem receptores. E o impulso nervoso, ele vem aqui, ó. O impulso nervoso vem. Quando ele chega no final, existem umas bolinhas que nós chamamos de vesículas pré-sinápticas, cheias de neurotransmissores. Esses neurotransmissores podem ser dos mais variados tipos. Noradrenalina, até às vezes mesmo adrenalina, acetilcolina, o PABA, o GABA, até histamina pode funcionar como neurotransmissor. Dopamina e por aí vai. Ah, e cuidado, nem todo neurotransmissor é estimulador, não. Existem alguns que são inibidores. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor inibidor. Na falta dela, o cara vai ter mal de Parkinson. Pois bem, quando esse impulso chega aqui, o que vai acontecer? Abrem-se os canais de cálcio, o cálcio entra e ele é responsável pela liberação desses neurotransmissores, que vão se encaixar no receptor. E aí o impulso passa. Detalhe, esse neurotransmissor não vai ficar a vida toda aqui não. Ele vai ter que ser reciclado, ele é destruído e vai ser reaproveitado as substâncias deles. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa interessante. O cara tem depressão. O cara está deprimido. Então ele pode tomar um remédio chamado de inibidor da recaptação de serotonina. Professor, o que é isso? É um remédio que faz com que a serotonina permaneça mais tempo aqui. Logicamente, vai estimular mais, ele vai dar mais um up, né? Vai aumentar um pouco mais, né? Vai diminuir essa depressão. Entendeu? Então, agora tem que ter cuidado com drogas também, né? Se o cara, por exemplo, usar uma cocaína, o que acontece com a quantidade de noradrenalina aí? Eita, meu, aí ele fica ligado, feito doido. Então, nós temos uma série de remédios, de drogas, de anestésicos, de substâncias que atuam aqui. Tá certo? Desculpe aí por ter sido muito corrido, atropelado, mas fiquem com Deus, pessoal. Boa sorte e até a próxima, tá bom?